Shalom, queridos e abençoados palmenses. Mais uma vez estamos aqui com muita graça, com muito temor a Deus, pedindo a sua infinita misericórdia para entrar na sua casa, na sua família e transmitir nesta manhã tão linda e abençoada mais uma palavra de Deus. E hoje, como eu prometi sábado passado, estarei ministrando uma palavra sobre o tema ressentimento. O texto que eu quero ler aqui é um texto que fala de Jonas, o profeta Jonas. Este profeta que foi escolhido por Deus para levar uma palavra aos ninivitas, uma cidade com aproximadamente 120 mil habitantes. Deus levantou esse profeta e ele, usado tremendamente por Deus, foi até Nínive. E lá em Nínive ele pregou uma mensagem, e a mensagem dele era muito curta. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa era a mensagem do profeta Jonas. Uma mensagem aparentemente muito dura. E o que aconteceu? Jonas esperava que Deus realmente acabasse com a cidade, como ele acabou com Sodoma e Gomorra. Jonas esperava que Deus fosse destruir Nínive. Os ninivitas, que eram um povo muito mau. Se você ler o livro de Naum, você vai entender quem eram os ninivitas. Pessoas terrivelmente usadas pelo maligno. Naquela cidade eles odiavam o profeta. Eles matavam profetas e penduravam suas cabeças nas estacas. E quando Jonas recebeu essa mensagem, Deus vai destruir Nínive, que bênção. Ficou feliz pela situação. Mas a Bíblia diz que Jonas lembrou que Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que se arrepende do mal. E diz a Bíblia que Jonas, sabendo que Deus é misericordioso, que Deus poderia poupar aquela cidade se aquela cidade se arrependesse. Então Jonas, ao invés de ir para levar a sua mensagem para Nínive, ele desceu até Jope e fugiu para Tarsis. Fugiu da chamada de Deus, fugiu de levar a mensagem de Deus para aquela nação. Que coisa, não é? E realmente, você conhece a história, ele foi parar no navio veio uma tempestade, jogaram Jonas no mar e ele foi engolido por um grande peixe. Essa é a história bíblica. E lá aquele peixe vomitou Jonas na praia, e aí no capítulo 3 do livro de Jonas, mais uma vez Deus disse para ele: agora Jonas, desce até Nínive, salva aquela cidade, leva a palavra àquela cidade. E Jonas agora, ele foi, pela segunda vez, desceu até Nínive, e uma cidade que ele percorreria em 3 dias, ele percorreu em 1 dia apenas. E ele pregou essa poderosa mensagem para Nínive. O que Jonas já esperava aconteceu. O rei desceu do seu trono de ouro. Os servos todos foram atender o pedido desse Deus, que é exatamente o arrependimento. Esse rei pesquisou e perguntou o que é que esse Deus exige. O que é que esse Deus quer? Esse Deus quer jejum, esse Deus quer quebrantamento, esse Deus quer arrependimento. E exatamente isso que aconteceu. Todo o povo se arrependeu. Os noivos saíram da sua recâmara, animais jejuaram, o povo jejuou, o rei jejuou, os súditos jejuaram. E todos se quebrantaram perante Deus, se arrependeram dos seus pecados. E Jonas ficou tremendamente decepcionado com isso. Que coisa, não é? Ficou muito triste, porque Deus pouparia aquela nação, sim, porque aquela nação era uma nação má. E Jonas, como nacionalista, um patriota, ele queria ver realmente aquela nação destruída. E Deus não fez, porque aquela cidade se arrependeu. E Jonas, é claro, ficou profundamente magoado, profundamente triste, profundamente ressentido. E aí o texto que eu leio agora fala da ira de Jonas. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e entristeceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse ainda quando eu estava em casa? Por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor, porém, lhe respondeu: Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Que coisa, não é, querido?
Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Esta é a palavra que eu quero transmitir até o seu coração hoje. Eu quero te perguntar, é razoável esse teu ressentimento? Quero falar sobre ressentimento. Vamos lá. O que significa espiritualmente ressentimento? Significa pelo menos 4 coisas. A primeira coisa que ressentimento significa é uma mágoa que pode se transformar em um espinho. Enquanto o ressentimento é uma mágoa apenas, ela é totalmente aceitável, porque você é um ser humano. Quando você é ferido, quando você é magoado, é claro que esse sentimento ele vai causar em você mal-estar, ainda mais quando você é traído por alguém que você ama, ainda mais quando alguém que te quer bem e de repente faz alguma coisa contra a sua vida, é claro que você vai ficar sentindo com isso. Agora, o que não pode acontecer é você permitir que esse sentimento ruim, esse momento ruim da sua vida se transforme em um ressentimento. Enquanto é uma mágoa, Deus está contigo. Deus vai te entender, Deus vai te compreender, assim como Deus compreendeu o estado de Jonas. Querido, o Deus que se ocupa com anjos, com querubins, com serafins, o Deus que é o Deus do universo, que mora na inacessível glória, o Deus que é Deus Todo-Poderoso, Ele se preocupa com os nossos sentimentos, se preocupou com o sentimento de Jonas. Por isso foi até Jonas e perguntou: Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Ou seja, você tem razão, Jonas, de estar tão furioso, de estar tão ressentido? Será que você tem razão, querido, de estar ressentido por algo que te aconteceu? Será que esse sentimento que está no seu coração, esta mágoa, você tem razão de estar magoado? É claro que esta é uma pergunta que só você pode responder. É claro que eu também já fiquei magoado. E no momento que eu fiquei magoado por uma razão que eu sentia, que eu percebia que estava correto. Agora, o que não pode acontecer? É deixar esta mágoa se transformar em um espinho. Quando é que a mágoa se transforma em um espinho? É quando eu começo a fazer desta mágoa um cavalo de batalha contra aquele que me ofendeu. É quando eu não esqueço da mágoa e eu começo a falar para os amigos daquele que me magoou o que ele fez comigo. Querido, quando eu ajo assim, quando eu faço isso, eu estou separando amigos. Eu estou fazendo mal a uma amizade. Quando eu falo mal daquele que me magoou para o meu amigo ou para o amigo daquela pessoa que me magoou, eu estou fazendo mal para aquela pessoa. Eu estou difamando, e difamar é tirar a fama. Eu estou mostrando quem é aquela pessoa, e isto é ruim. Outra coisa também, quando eu falo para não o amigo, mas para o inimigo daquela pessoa, eu transformo aquela inimizade em uma coisa muito mais terrível, pior que uma inimizade. Então, querido, que seja amigo ou inimigo, eu jamais, como cristão, posso permitir que a mágoa se transforme em um espinho. Eu jamais posso permitir que a mágoa que eu sinto pode continuar e ferindo pessoas. Pelo contrário, o remédio é perdoar. O remédio é viver o perdão de Deus em minha vida. Quando é que o ressentimento se torna prejudicial, segundo, na minha vida? É quando o ressentimento se torna um pesar. Quando aquilo se torna um peso para mim. Quando eu não consigo perdoar e a mágoa vai aumentando gradativamente. Aquilo vai trazendo um peso sobre os meus ombros, o ressentimento começa a ser um peso na sua vida. Eu não sinto paz, eu não durmo em paz, eu não tenho felicidade, eu não tenho alegria, eu fico preso e pesado. Pelo que eu sei, o Evangelho é leve. Mateus 28, capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz assim: o meu fardo é leve e suave. O fardo de Deus é leve, é suave, não é pesado. O Evangelho não pode ser pesado. Se você carrega um peso, um ressentimento de alguém, você se torna tão pesado que isso pode impedir você de ser salvo.
Querido, mas nós estamos falando de ser humano, eu fui ferido e eu não posso, realmente eu tenho que revidar. É assim que você pensa? Olhe para Jesus. Jesus foi ferido pelos seus amigos. A Bíblia diz em João 1:11 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deles o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Lá no livro de Zacarias ele diz que eu fui ferido pelos meus amigos, na casa dos meus amigos. Você já pensou se Jesus fosse ficar ressentido, magoado pelo que fizeram com ele, penduraram em uma cruz, mas antes o que ele fez? Perdoou. E ele mesmo disse: Pai, eu os perdoo. Estevão disse, quando estava sendo apedrejado, ele disse: Deus, não lhes impute este pecado. Ou seja, o perdão. Ele não colocou no seu coração um peso. Ele não permitiu que a mágoa se transformasse em espinho e muito menos em um peso na sua vida. Mas ele viveu a prática do amor cristão, do perdão. E é isso que Deus deseja que você experimente em sua vida, o perdão de Deus. Quando eu olho para a Bíblia também, eu percebo que o ressentimento, ele espiritualmente, ele pode ser também, você tem razão de estar ressentido, mas se você não perdoar, se você não tirar esta mágoa do seu coração, você pode perder a razão. Como assim? Olha para Davi. Quando eu olho para Davi, eu encontro um Davi que escreveu muitos salmos, que retrata realmente o seu ressentimento. E a maioria dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu sob pressão de inimigos. Inimigos que ele oprimia, inimigos que ele pressionavam. Mas eu percebo que Davi sempre dava lugar para o quebrantamento, para o arrependimento no seu coração, para uma busca de Deus. Olha para Davi quando Absalão, seu próprio filho, traiu. Queridos, e ser traído pelo filho, francamente, é terrível. Traído pelo próprio filho. Qual foi o comportamento de Davi quando Absalão morreu? Aí é que está. Davi, ele não se alegrou pela morte de Absalão, pelo contrário, ele chorou amargamente a morte do seu filho. Se Davi guardasse alguma mágoa, algum ressentimento, algum pesar no seu coração, Davi jamais oraria da forma que orou, quando ele chora, quando ele pede a Deus que tenha misericórdia de Absalão. Certamente, Davi não guardou nenhum ressentimento no seu coração, nenhuma mágoa no seu coração. Pelo contrário, Davi estava com o seu coração limpo e perfeitamente curado de qualquer ressentimento. O grande problema do ressentimento é que ele tira a razão. Você pode até ter razão de estar ressentido, mas se você guardar o ressentimento no seu coração, você vai permitir que uma raiz de amargura permaneça no seu coração e isso vai te fazer enfermar. Quantas pessoas estão doentes por causa de ressentimentos? Quantas pessoas estão cancerosas por causa de um ressentimento? Eu me lembro que pastoreava uma igreja em Brasília e ali tinha uma irmã muito abençoada, uma mulher de oração. E de repente essa mulher um dia chegou até o meu gabinete pastoral e disse: pastor, ore por mim, eu estou ficando cega. E eu disse: mas irmã, como assim? Você já foi ao médico, já diagnosticou, qual é o problema? Ela disse: já pastor, eu não tenho problema nenhum na minha vista, mas estou ficando cega, o médico não está entendendo. E eu comecei a orar, discipular, aconselhar aquela pessoa. E de repente eu descobri que ela tinha uma mágoa muito grande da sua própria irmã, sua irmã carnal. E na nossa entrevista eu convidei a irmã dela para o gabinete e orei com as duas irmãs. E sabe o que aconteceu? Aquelas irmãs se perdoaram, aquelas irmãs se abraçaram, choraram juntas. E o milagre de Deus aconteceu exatamente neste momento. Ela disse que quando orava por ela, caía como que uma escama dos seus olhos e ela imediatamente recuperou 100% a sua vista. Sabe o que é isso, querido? Ressentimento no coração. A mágoa causa doença física, doença no corpo. O ressentimento causa doença na mente. Quantas pessoas ficam perturbadas mentalmente por causa da falta de perdão, por causa do ressentimento? Quantas pessoas ficam com a sua mente perturbada, com problemas espirituais,
por causa da falta do perdão. Exercer o perdão é o nosso dever. Guardar ressentimento é o maior erro da nossa vida. Porque quando guardamos ressentimento, quando guardamos mágoa no nosso coração, a nossa mente é atingida, a nossa vida espiritual é atingida. Nós ficamos enfraquecidos. Imagine você Sansão. Sansão, ele não guardou ressentimento de Dalila que o traiu. Se assim fosse, ele não teria força, porque guardar ressentimento, irmão, suga todas as nossas forças. Mas Davi, Sansão, aliás, ele não guardou ressentimento por Dalila tê-lo traído. Ele permaneceu, talvez ele ficou magoado por algum momento, ele perdeu a sua força por algum momento, mas ele recuperou a sua força. Quando ele ora a Deus e Deus renova as suas forças, e mesmo assim eu quero que aconteça com você. Não permita que o ressentimento roube as tuas forças. Não permita que o ressentimento tire a sua alegria. Não permita que o ressentimento seja uma carga, um espinho na sua vida. Não permita que o ressentimento tire a sua razão. Porque guardar a razão, querido, você até tem razão de estar ressentido. Foi isso que Deus disse para Jonas. Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Você tem razão de estar ressentido? Talvez Jonas até tivesse por algum momento. Mas o que ele não podia permitir é que o ressentimento permanecesse no seu coração. Eu estou hoje pregando esta palavra para você, que por algum motivo ficou ressentido com alguém. Talvez você ficou ressentido com a sua família. Quantos pais ressentidos com filhos? Quantos filhos ressentidos com o pai? Quantos lares destruídos por causa do ressentimento? Marido ressentido com a esposa, esposa ressentida com o marido. Eu não sei o que houve, eu não sei o que aconteceu, mas não permita que esse ressentimento roube a sua alegria. Não permita que esse ressentimento te sufoque, seja um peso na sua vida. Não permita que esse ressentimento se transforme em uma ira, porque o quarto passo de uma pessoa ressentida é que o ressentimento se transforme em uma ira. A pessoa fica tão ressentida que o ressentimento vai transformando a cada dia e o seu semblante vai ficando triste. Foi isso que aconteceu com Caim. E foi também esta pergunta que Deus fez para Caim. Caim, por que tu estás tão irado? Na tradução francesa, por que tu estás tão enojado? Na tradução inglesa, por que tu estás tão irritado? Por que tu estás tão furioso? Querido, talvez Caim até tivesse motivo para estar ressentido, porque Deus recebia o sacrifício de Abel, mas o sacrifício de Caim ele não recebia porque não tinha marca do sangue. Eu quero aqui dizer para você hoje, não permita que o ressentimento crie no seu coração uma fúria. Não permita que o ressentimento faça você perder a razão. Não permita que o ressentimento faça você virar um espinho para as pessoas. Não permita que o ressentimento roube a tua alegria. Não permita que o ressentimento faça você ficar irado a ponto de esquecer de Deus ou ficar revoltado com Deus. Quantas pessoas ressentidas com Deus? Quantas pessoas ressentidas com líderes espirituais, com pastores? Não faça isso. Perdoe. O melhor caminho é o perdão. A melhor bênção é perdoar. Viver o amor de Deus em sua vida. Não deixe que o ressentimento destrua você. Não deixe que o ressentimento faça você perder as forças. Não deixe que o ressentimento faça você perder a razão. Não permita que o ressentimento faça você virar um espinho para outras pessoas, machucando quem te ama e quem gosta realmente de você. Tire hoje todo o ressentimento do seu coração. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro muitos personagens que também ficaram ressentidos. 1 Reis, capítulo 19, Elias ficou muito ressentido. Interessante que um homem que desafiou 850 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo e 450 profetas de Baal, 850 profetas, ele não temeu aqueles homens, mas por causa da mensagem de uma rainha perversa, Jezabel, que ameaçou o profeta Elias, ele foi para a caverna e ele ficou ressentido com Deus, magoado. Foi preciso Deus falar fortemente com ele. Elias, não é assim. E interessante, querido, é que Elias ele recebeu uma palavra forte de Deus,
Mas o ressentimento de Elias, ele continuou, e Deus não permitiu que ele continuasse no seu ministério profético. Deus o exonerou e colocou no seu lugar o profeta Eliseu. Querido, se você continuar ressentido, Deus vai te exonerar, porque a obra de Deus não se faz com um coração ressentido, com um coração magoado. A obra de Deus não se faz com um coração que não perdoa. Deus está à procura de homens que perdoam, de homens que amam de verdade, de homens que vivem realmente a prática da vida cristã. Se você é um líder e o seu coração está cheio de mágoas e de ressentimento, você precisa entender e parar, refletir nesta palavra e começar a viver um novo tempo de Deus em sua vida. Não permita que o ressentimento sugue a sua força, te mate e destrua você. Mas hoje, deixa Deus entrar no seu coração, na sua vida. Perdoe, ame de verdade. Deixa Deus fazer uma mudança radical e poderosa na sua vida. Sabe por quê? Coração ressentido é angústia para os teus ossos, é tristeza para a tua vida. Se foi alguém que você ama muito que te feriu, perdoe. Deixe a pessoa nascer novamente em sua vida, porque isso é perdão. Perdão não é esquecer o que aconteceu, mas perdão é permitir que a pessoa nasça novamente em sua vida. É permitir que a pessoa que te magoou se torne novamente o teu amigo. E é isso que Deus deseja, que os seus servos cristãos realmente vivam a prática do perdão. Que esta palavra venha entrar no seu coração, na sua vida, e que você possa experimentar o melhor de Deus em sua vida. Não permita que nenhum ressentimento permaneça no seu coração e na sua vida. Eu quero te perguntar hoje a seguinte palavra: é razoável esse teu ressentimento? Você tem razão por estar ressentido? Quando é que realmente nós descobrimos se nós temos razão para permanecer ressentido? Duas situações. Primeira situação é quando eu convido o Espírito Santo de Deus na minha vida e pergunto a Ele: Espírito Santo, eu tenho razão de estar ressentido? O Espírito Santo ele vai te responder. O Espírito Santo vai te dar uma resposta. Se você tem ou não razão de continuar ressentido. Certamente a resposta do Espírito Santo não é a resposta da opinião popular, não é a resposta que o mundo dá, mas a resposta do Espírito Santo é que você precisa amar. Amar quem te feriu, amar quem te magoou, amar quem não merece ser amado, amar quem não procura por você, amar quem magoou você. Querido, isto é amor sacrificial. Aliás, foi este o amor que Deus ofertou a nós, pecadores. Porque a Bíblia diz que nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Estávamos condenados e destinados à matança, à morte espiritual, física e eterna. Mas Deus, que foi ofendido por nós, o nosso pecado ofendeu diretamente a Deus, Deus contrata um advogado para defender aquele que ele ofendeu. Só Deus é quem faz isso. Você já pensou? Alguém te ofendeu, traiu você, e você vai contratar um advogado para defender quem te traiu? Contratar um advogado para defender quem te magoou? Foi isto exatamente que Deus fez por nós. Ele contratou o seu filho para morrer no meu, no seu e no nosso lugar. Contratou o seu filho para ser uma bênção na sua vida e na minha vida. O ofendido contrata um advogado para defender o seu ofensor. Querido, convide hoje Jesus, convide hoje o Espírito Santo para entrar na sua vida, para entrar na sua causa. Pergunte para ele: Espírito Santo, é razoável esse meu ressentimento? Eu devo continuar ressentido? Eu posso continuar ressentido? Certamente ele dirá para você que não. Perdoe. Procure a pessoa que te ofendeu. Porque tem gente que pensa que a pessoa que nos ofendeu vai nos procurar. Não, querido. Nós é que devemos procurar a pessoa que nos ofendeu, porque foi assim que Deus fez conosco. Nós não procurávamos por ele, nós éramos como ovelha desgarrada, nós pecamos,
Mas mesmo assim, esse Deus misericordioso, Ele nos procurou, Ele nos encontrou, Ele nos salvou, nos remiu, nos limpou, nos transformou e nos trouxe para a sua presença. Por isso hoje, reflita sobre isso. Deixa Deus entrar no seu coração, deixa Deus entrar na sua vida. Convide o Espírito Santo, pergunte para Ele se realmente você tem razão de estar ressentido. Uma outra situação é você se colocar no lugar do ofensor. Se coloque no lugar dele. Quantas flechas você tem lançado sobre ele? E o Senhor te convida. Não lance mais flechas sobre aquele que te ofendeu. Não lance palavras de acusações sobre ele. Não lance palavras de maldições sobre ele. Mas ame ele de verdade. E para você ficar realmente livre desse ressentimento no seu coração, faça uma coisa. Busque a Deus verdadeiramente. Não permita que ressentimento venha trazer enfermidades física, mental ou espiritual em sua vida. Busque a Deus de verdade. Busque a Deus de coração. Peça para Deus entrar com providência na sua vida, para Deus tirar esse ressentimento, esta mágoa, esta coisa ruim que te incomoda, que te faz ficar pesaroso, irado e revoltado. Peça para Deus tirar isso do seu coração e experimente uma libertação plena e completa de Deus em sua vida. É esta palavra que eu trago ao seu coração e à sua vida. Limpe totalmente o seu coração de qualquer peso, de qualquer bagagem, de qualquer amargura, porque essas coisas vão te prejudicar e vai impedir você de ser salvo. Vai impedir você de alcançar o reino de Deus e o céu que Ele preparou para aqueles que o amam. Quero orar pela sua vida. Quero pedir que o Espírito Santo hoje venha entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, e toda mágoa e ressentimento hoje caia por terra no nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo. Querido Deus e Pai, em o nome precioso do Senhor Jesus Cristo, quero pedir a Ti, meu Pai, que o Senhor venha com providência sobre esta vida. Toda mágoa, todo ressentimento, todo pesar que está neste coração agora, Pai, que caia por terra. É debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus que eu ministro a liberdade plena, que eu ministro a bênção do perdão. Pai, que o Senhor venha hoje limpar este coração, transformar esta vida e fazer com que o Teu Filho seja liberto pelo poder da Tua palavra. Não permita, Pai, que o seu coração fique magoado, ressentido, trazendo no seu coração tantos pesares e iras, mas que hoje, meu Pai, esta vida seja limpa, transformada e abençoada pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço e ministro esta libertação em o nome de Jesus. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande.